a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem com fome de viagem que procura coragem para partir e soltar as fanfarras, como tão bem cantou nesta casa, a RTP. É psiquiatra e cantora e a prova viva de que podemos ser várias coisas. Nasceu em 91 no Hospital São João, no Porto, o mesmo onde os pais e mais tarde as duas irmãs estudaram medicina e onde, anos depois, seguiu as pisadas. Fez-se médica a custo, em espanto constante face ao abismo de matéria a reter. Salvou-a a música, que estudou em simultâneo no Conservatório de Música do Porto, canto lírico e canto jazz. Nos tempos de faculdade teve uma banda de 3 mulheres chamadas Take 3 e nessa altura tocaram regularmente na cena musical portuense. Para espanto de uma família de médicos, escolheu psiquiatria e especializou-se nas áreas das dependências, tais como álcool, drogas e jogo, e também das designadas deficiências invisíveis, como o autismo ou a hiperatividade e déficit de atenção. Em 2022 foi finalista no Festival da Canção. Em 2023 é ouvida pelo Presidente da República num grupo de reflexão onde só entram cabeças frescas. Com 8 anos de experiência médica, tem procurado aproximar a educação para a saúde mental da população em geral, sem estigma. Inês Homem de Melo, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olha, é só cabeças frescas no grupo do Presidente da República? Cabeças frescas é dizer pouco. Eu, quando vi os nomes da lista, senti que tinha recebido uma carta para Hogwarts. Com uma vassoura e uma varinha. E, sério, foi mesmo uma honra e ver as pessoas que lá estão é inspirador. Estou sempre a tirar apontamentos. E Dos discursos que vão sendo ditos? Sim, do conteúdo. São temas muito para lá do meu conhecimento, do mundo médico. Sinto-me assim um pouco alien na casa de Hogwarts. Não sei qual seria a minha equipa. Gryffindor, claro. Sim, cabeças frescas, sim. Muito jovens, ideias muito disruptivas, irreverentes. Estou a aprender imenso. Olha, e como é que é crescer numa família de médicos? Tu brincavas muito aos médicos em pequena, tal como todos nós que não temos pais médicos brincávamos? Nunca me lembro de ter brincado aos médicos. Acho que brincava mais com as artes, na verdade. Sim. Até porque a minha mãe, sendo médica, é também muito artista. Sim. Eu nem sei qual é a vertente criativa dela mais forte, porque ela faz um pouco de tudo: pintura, escrita, escultura. E portanto acho que brinquei mais artisticamente do que aos médicos. E crescer rodeada de médicos fez com que as conversas fossem muito à volta de saúde, medicina? Foi bom. Os médicos têm uma tendência para que se casarem com outros médicos. Sim. E as pessoas que povoavam a minha casa de infância eram maioritariamente médicos, os amigos dos meus pais. E eu ouvia muitas histórias cujos protagonistas eram um de 2 arquétipos, ou o médico ou o doente, e eram histórias no verdadeiro sentido da palavra. Acho que essa história clínica se tem vindo a perder por uma coisa muito mais objetiva. Na altura era tudo muito narrativo, quase a jornada do herói, cheia de detalhes. Eu ouvia de onde é que a pessoa vinha, que profissão tinha, como é que se vestia, a sua etnia. Havia tempo? Havia mais tempo para ser médico? Sem dúvida. Acho que essa foi uma das desilusões da medicina que eu encontrei, diferente da medicina que os meus pais contavam lá em casa. A falta de tempo, tudo muito rápido, muitos exames, pouco tempo para falar, para ouvir o doente. Portanto, eu escolhi aquela especialidade que eu achei que era o último reduto. Mas de lá desse para cá, médico. o que é que mudou para esta falta de tempo, que é uma das principais queixas que os médicos fazem justamente na prática clínica, de não terem o tempo necessário para ouvir e conhecer o paciente? Acho que é sobrecarga de trabalho para cada médico, e o que obriga o médico a fazer consultas mais rápidas. Sim. Acho que é muito isso. E entretanto também a pessoa, quando está muito sobrecarregada, também baixa a sua disponibilidade. Claro, sim. Pronto, acho que é uma pescadinha de rabo na boca. E está tudo relacionado com o nosso doente maior, o SNS? Diria que sim. E vê esperança na nova gestão do SNS? Vejo. Acho que há muito para fazer. Há muitos recursos humanos muito bons, muito fortes para dar a volta a isto. E porquê é que escolheste psiquiatria? Porquê? Foste a primeira da tua família? Psiquiatria
como disseste, para espanto dos meus familiares e amigos, porque só podia ser essa. Foi a única cadeira da faculdade na qual eu não me atrasei para as aulas. Porque estavas realmente interessada. Realmente interessada. Foi para mim um maior indicador. Eu dei por mim, pontualmente, sentada à espera, e eu era muito atrasada, ainda hoje. Só. Falta de pontualidade. E percebi que era aquilo. Senti a certa altura um eureka moment de pronto, eu penei neste curso. Mas que momento eureka foi esse? Qual era o conteúdo a ser lecionado que te fez acender uma luzinha aí dentro? Acho que os determinantes psicossociais, coisas muito mais subjetivas, como ser pai, ser mãe, ser avô, ser cigano, ser trabalhador do sexo, ser toxicodependente, qual a profissão da pessoa, a mesma doença, em várias profissões tem uma cara diferente. Eu gosto dessa parte mais social, a subjetividade do sintoma. Sei lá, estou triste. Há muitas maneiras de dizer que estou triste, imensas. Então os brasileiros ainda me apresentam um cardápio maior. Sim. E eu gosto dessa subjetividade, dessa componente mais literária, eu diria até, do sintoma. É a mais literária das especialidades. Sem dúvida. Como dizia António Lobo Antunes, como diz. É maravilhosa, é maravilhosa. Estou sempre a tirar apontamentos da forma como as pessoas se expressam o seu sintoma. É inspirador mesmo. Isso pode. O doente pode ficar de alguma forma com medo do que estás a apontar. Há pessoas que dizem. Que falta-me aqui a palavra, mas ficar meio receosa. Quem me dera ler o que está para aí a escrever. Que ela está a escrever. Quem me dera ler. Houve um doente que eu gosto muito que me escreveu assim um texto. Todas as sensações que teve desde a sala de espera até aos dias a seguir à primeira consulta. Chamado, não me lembro bem, mas era tipo um prelúdio sobre Sim. a primeira consulta com um psiquiatra. E ele dizia muito isso lá, que me dera ler o que ela está a escrever. Mas eu sou muito democrática na consulta. Eu não escondo nada do que estou a pensar. Ou seja, eu explico qual é a minha suspeita diagnóstica, gosto de escolher o tratamento muito em parceria com o doente. Sou muito parceira de viagem dos meus doentes. Portanto, também não tenho segredos. Se eles quiserem saber, eu digo. E essa questão da escrita foi sugestão tua, porque processamos muito daquilo que estamos a sentir e a passar ao escrever. É uma boa ferramenta para ajudar a nossa saúde mental. É uma ferramenta que muitos psicólogos recomendam, o journaling. O nosso pensamento pode ser muito solto e misturado, mas quando nós nos esforçamos ou a falar ou a escrever, que ao fim e ao cabo são duas formas de linguagem verbal em que temos obrigatoriamente que escolher um caminho, que é a frase que estamos a dizer, isso organiza um pouco o pensamento. Se quisermos ir ainda mais longe, se quisermos um pensamento mais racional e livre das emoções da nossa língua-mãe, é fazermos isto numa língua estrangeira. Olha, e há tempo na psiquiatria para saber quem é o doente, aquele tempo que estávamos agora a falar. É que aqui é mesmo em todas as especialidades tem de haver tempo, mas aqui parece-me uma ferramenta, um ingrediente particularmente importante. É um ingrediente ativo. É uma parte importantíssima do tratamento e esse tempo. Nós vivemos num mundo em que não há tempo para nada. Só o facto da pessoa estar ali connosco e de sentir que nós não estamos com pressa, que se podem abrir, mostrar a sua vulnerabilidade, sem a seguir, acabou, toca a sair. Isso em si mesmo já é terapêutico. É uma parte que eu lá está, eu escolhi a especialidade. Lembro-me uma vez já era médica era médica, mas estava ainda numa fase de aprendizagem, não ainda em psiquiatria. E a minha orientadora perguntou-me que doente é que eu gostaria de examinar naquele dia. E eu escolhia sempre o que falava mais. Porque eu interessava-me, era a vida interna, as angústias, inquietações, saber da sua família. Portanto, queria sempre o mais falador. E de todas as doenças psiquiátricas, qual é a que te motiva mais preocupações? Em que sentido? Te interessas mais ou que achas que deve reunir mais esforços para ser resolvida, enfrentada, debatida? Alguma que te inquiete mais? Posso escolher várias respostas para essa pergunta.
As que me motivam mais, as que me apaixonam mais, se calhar são aquelas em que eu me especializei mais, como me sinto também mais expert, fico mais entusiasmada. E como disseste, eu especializei-me nas áreas das dependências, tanto as clássicas, as dependências com substância, álcool e drogas, como as chamadas dependências comportamentais. O paradigma é o vício do jogo, das apostas a dinheiro. E, por outro lado, nas perturbações do neurodesenvolvimento, mais propriamente no adulto, porque nós estamos divididos em psiquiatras das crianças e psiquiatras dos adultos. E psiquiatras. E aí é o autismo e a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que é sim uma das minhas grandes áreas de atuação no consultório. Sim. Se tivesse que escolher uma preocupação agora, que está muito na minha cabeça, muito, é o vício do jogo. Pois, porque sabemos que o vício da raspadinha, por exemplo, em Portugal afeta 100 mil adultos, 30 mil de forma patológica e afeta justamente as pessoas mais pobres, desfavorecidas. As raspadinhas têm, assim, essa faixa que disseste. Mas a população com quem eu mais trabalho nem é das raspadinhas, é do vício das apostas desportivas. E aí, Online. E aí estamos a falar de jovens, muitos universitários. Portanto, não é aquele típico viciado do jogo que uma pessoa pensa, do tempo dos casinos. Há uma mudança gigante do perfil do jogador patológico, é assim que se diz, em Portugal neste momento. Tínhamos o vício dos casinos, que era um adulto de meia idade, a maior parte das vezes um homem, e agora está a ser arrastado para baixo, a faixa etária muito, muito mais jovem. E todas as semanas eu recebo em média 2. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar na psiquiatria, Pessoas que querem tratar esta dependência? Dependência de jogo, eu recebia um de 6 em 6 meses, era assim tipo uma raridade. Agora é uma avalanche. Porquê é que isto está a acontecer? Há uma maior consciência, a pessoa que está viciada tem uma maior consciência, primeiro que tudo? Ou isto não existia porque também a revolução tecnológica tem alguns anos, mas não tem assim tantos? Eu diria que é muito mais pelo aumento do número de pessoas com o vício do jogo do que pelo aumento da consciencialização. Ok. As apostas online apareceram muito recentemente e o acesso a elas é instantâneo. Imagina. E há anúncios até na televisão. Já para não falar para disso. dizer apostem, Já para não participem, falar disso. e influencers que promovem Sim. estes O que é centros de apostas. O que é sentido pelos meus doentes depois, quando entram em recuperação, vivido com muita raiva. Tipo, tirem esses anúncios, há Pois. pessoas a cair no Mas vício. também está relacionado, se há mais publicidade a estes tipos de centros de jogos, centros de vícios, vamos chamar-lhes assim, também aumentam os vícios e as dependências, porque o ser Isso humano é mesmo. propenso a ficar viciado. Quanto mais pessoas começam um comportamento com potencial aditivo, mais pessoas ficam viciadas. Por isso é que o acesso importa. O acesso online é facílimo. Depois ao casino tens que te vestir, tens que inventar uma desculpa. Onde é que vais? Tens que ser visto. Podes ser visto, exatamente. Implica uma logística gigante. Para estar num telemóvel, podes estar no teu trabalho, numa aula, de noite, de dia. Então, eu há pouco falava do vício da raspadinha. Sabemos que neste caso são os mais pobres, mais velhos e com pior saúde mental, aqueles que mais jogam. E no caso do vício do jogo online, qual é a tendência, qual é o padrão? É mais jovens e com vidas ativas, jovens E com universitários. Ok. Sim, com estudos. E porquê é fácil cair? Ou cair no vício? Tem características imensamente aditivas o jogo online. É muito rápido, não há barreiras de acesso. Tu perdes a noção do dinheiro porque é tudo eletrónico. Não tem hora de fecho. Mal por mal, os casinos fecham. Portanto, há ali um ponto em que a pessoa vai para casa. Aqui não. Tenho doentes que jogam toda a noite em ligas asiáticas, se for preciso. Ligas de futebol. Pronto, tem características intrínsecas ao jogo muito mais aditivas do que os jogos do casino. Embora alguns são exatamente iguais, mas só o ser no telemóvel é muito mais aditivo. Sim, eu uma vez fui a um casino e vi uma máquina que não parava de dar dinheiro. Era um multibanco. Adoro. Para as pessoas tirarem e continuarem a apostar. Estava a ver o que é que queres dizer. E queria perguntar-te se há uma propensão para... certas pessoas podem ter maior propensão para cair neste vício. Certamente. E é genético, é psicossocial, é o quê? As adições têm várias causalidades. Uma delas é a parte genética, é verdade. Nos genogramas são aqueles esquemas que nós fazemos com a família toda, tipo uma árvore genealógica. Eu faço sempre. Aparecem normalmente alguns casos de outras dependências. Muitas vezes não são da mesma coisa. Uma dependência de álcool, uma dependência de drogas. Depois está ali um jogador
Portanto, há realmente um componente genético envolvido. Depois temos o acesso. Se tu não tiveres acesso, se viveres numa ilha deserta, nunca vais ser viciado no jogo, pronto. E quanto mais publicidade, quanto mais fácil for a inscrição numa casa de apostas, quanto mais perto o casino estiver, as zonas de casinos, pronto, têm muito mais viciados no jogo. Portanto, acesso, genética. Depois, fatores da vida, mais fatores sociais. Portanto, é uma pessoa que começou a consumir com idade precoce, já tinha absentismo escolar, já tinha algumas dificuldades, já tinha pessoas lá em casa também envolvidas nesse comportamento. É multifatorial. É multifatorial. Sim. Se tem ou não outra patologia psiquiátrica em simultâneo, se está deprimido. Outro número interessante é que mais de 55% dos portugueses admitem estar viciados em jogos a dinheiro, sejam eles quais forem. O vício começa quando começamos a ganhar dinheiro ou nem sempre é necessário ganhar para entrarmos neste vício? Boa pergunta, boa pergunta. Ninguém se mete a jogar para ficar viciado, não é? Portanto, Sim. há uma espécie de uma carreira do jogador. Ao início é de forma recreativa, entretanto começa a ficar o jogador problemático e por fim o jogador patológico. Nas histórias que os meus doentes contam, normalmente há um evento que eles memorizaram de forma apaixonada, que é o dia em que têm um grande ganho. Portanto, numa determinada aposta. E querem voltar sempre a esse momento? Exatamente. E o cérebro, tudo o que tem uma grande importância, registra. É como Sim, claro, sim, a sim. média sim. das pessoas nunca mais vai esquecer a primeira dança do seu casamento. Porque aquele momento. Depende do grau de álcool no sangue. Sim, dependendo, claro. Mas fica registado e a pessoa pode andar anos à procura dessa mesma descarga dopaminérgica no cérebro que teve naquele grande ganho. Depois há distorções cognitivas que os jogadores têm. Têm uma memória seletiva para os ganhos. Obviamente que perderam muitas e muitas vezes, mas essas lembram-se menos. Tem, por exemplo, um fenómeno que é a falácia do jogador, em que o jogador acha que os acontecimentos que são independentes estão relacionados. Por exemplo, saiu vermelho, saiu vermelho, saiu vermelho, logo agora vai sair preto. Não é assim que funciona? Sim. Truques destes vão enganando a pessoa e convencendo-a. O que é um vício? O que é uma dependência? O que é que acontece em nós para ficarmos agarrados, presos a isto? E é sinónimo um vício e uma dependência? São sinónimos? Dependência é um termo mais técnico, o vício é mais coloquial, mas a trabalhar eu gosto de usar os termos que as pessoas compreendem. Portanto, eu digo muitas vezes vício, supostamente, por exemplo, alcoolismo também não... É uma doença. Também não é? se deve dizer, Sim. porque a OMS diz que pode ser pejorativo, não é claro o que é que significa, mas os portugueses dizem assim e eu Sim. acho que devemos usar palavras que Sim. se entendam. Portanto, dependência ou vício, ou também, se quisermos, comportamento aditivo, também se ouve a palavra adição, é um comportamento, assim, numa frase, eu diria que é algo que a pessoa faz e que gostaria de não fazer. Que já entende que o comportamento lhe está a provocar consequências negativas e, no entanto... Mas pode acontecer uma pessoa estar viciada, independente e continuar a achar que é por ali, ou não? Pode, exatamente. Isso é a fase inicial, que é a fase da vício do negação. tabaco, por exemplo. Cuidado de pessoas que... mas eu fumo e adoro e vou fumar até ao último dia da minha vida. Sim, tens razão. Há pessoas que podem estar na chamada pré-contemplação, portanto ainda não veem ali nenhum problema e nem tampouco estão a tentar parar. Mas as pessoas, quando nos procuram, em regra, já têm dentro de si uma ambivalência. Sim. Por um lado, amam, mas por outro lado sabem... Está associado a outros problemas de saúde mental, ou uma pessoa perfeitamente saudável mentalmente pode também cair num vício de jogo, numa dependência? Duas coisas podem acontecer. Ou é estritamente um problema isolado, ou então é chamada a patologia dual, que é uma dependência e outra doença de psiquiatria associada. Sim. Qualquer uma. Esquizofrenia, doença bipolar, depressão, hiperatividade. Muitas vezes acontece a par com outra doença, sim. E como é que se trata o vício do jogo, por exemplo? Olha, o vício do jogo, isto agora dava aqui 13 horas. É medicamentos, é terapia, Que é uma área que eu gosto mesmo deixar muito. de usar o telemóvel e o computador. Se for estritamente o vício do jogo, é à base da terapia.
Portanto, se a pessoa não tiver nenhuma a chamada comorbilidade, nenhuma outra doença de psiquiatria para medicar, é tudo à base da psicoterapia. Esse trabalho vai passar por confrontar a pessoa com estas tais distorções cognitivas em que tem vindo a cair, que se convence que consegue vencer a máquina, estes exemplos que eu já dei. Reforçar, isto é válido para todas as dependências, reforçar as fontes de prazer da pessoa na vida, porque entretanto ela vai descurando tudo, vai descurando a sua profissão, a sua família, em nome desta coisa maior que é o vício. Já ouvi imensos doentes dizerem-me esta frase, quando ficam abstinentes, dizerem coisas como: eu agora ouço o som dos pássaros. Tipo, aquela... Isso é igual a ser de uma desilusão amorosa, por exemplo. Mas é exatamente igual. Estar viciado é parecidíssimo com estar apaixonado. Exato. A pessoa acorda de noite e de dia A pensar naquilo. sempre a pensar naquilo. Mas como é que eu vou fazer para estar com aquela pessoa? No caso, como é que eu vou fazer para ter dinheiro para jogar? Sempre. Todo o comportamento, tudo. Mas no caso das desilusões amorosas, às vezes é substituir por uma outra pessoa, uma outra paixão. No caso do vício, não se deve substituir uma dependência a um vício por outro. O vício é a paixão, exatamente. Não. Podes substituir por um vício saudável. Por exemplo, olha, Correr. Um doente meu trocou a heroína por saxofone. What? Como é que isso aconteceu? Eu Explica-nos. aplaudi. Ele já O que é que tem em tinha. comum? Ambos É uma paixão, é algo, é algo que é uma fonte de prazer para ti, que te dá descargas no cérebro, descargas de dopamina. Sobretudo, o caso da música, por exemplo, que reforça a tua rede social, muito importante a conexão com outros seres humanos na recuperação das dependências. E terapia em grupo? Ao género dos alcoólicos anónimos. Também existe. Pessoas viciadas em jogo, ouvir histórias uns dos outros. Isso ajuda? Muito importante. Principalmente em fases iniciais em que a pessoa ainda está muito... isto não tem problema nenhum, na verdade, eu tenho a falta de dinheiro, eu consigo controlar, e de repente está ali numa sala, houve 5 histórias quase iguais à dele, e fica tipo... Vê-se de fora, não é? Isto se calhar é mesmo um problema que eu tenho. Sim. E em relação, volto aqui ao vício da raspadinha, porque tivemos notícias recentes preocupantes. Eu estava a ouvir a TSF no carro a falar sobre a quantidade de portugueses viciados em raspadinha e tinha ido a um quiosque logo a seguir comprar um jornal e vi uma fila imensa de pessoas a raspar. Isto explica-se também pela crise que vivemos, pelos baixos salários. A raspadinha é uma das formas de jogo mais viciantes que há. É como se fossem as slot machines do casino, só que em papel. Porquê? É super rápido, desde que tu começas até obteres o resultado. E é esse tempo, quanto mais curto for, mais viciante é. Ninguém fica viciado no Euromilhões. Jogas agora, só sabes o resultado daqui por uma semana. Isto não vicia ninguém. A raspadinha, já está, próximo. E sempre assim. É o tempo, desde o início até o resultado, ser muito curto. Depois, é muito acessível a esse tipo de população. São pessoas que frequentam os cafés, aquilo está ali a olhar. Há pessoas nos cafés que tentam impingir. Até há bem pouco tempo isto acontecia nos Correios, mas felizmente passou a ser proibido. As pessoas iam lá para levantar a sua reforma, não é? A sua reforma que por vezes era magra, e o senhor dos Correios dizia-lhe: olha, não quero uma raspadinha. Eu passei-me. Até escrevi um artigo para o público. Tipo, ninguém tem o direito de impingir coisas aditivas a ninguém. Mas isso é a mesma coisa da publicidade para os jogos online. Esses anúncios que nós vemos na televisão todos os dias e na internet e nas redes sociais, deviam existir? Verdade, acho que não. Principalmente porque passam em horário nobre, vistos por adolescentes e crianças. E patrocinar grandes programas, muitas vezes. E os jogadores, que são figuras de respeito para essas pessoas que gostam do futebol, que se identificam, usam aquelas camisolas. A própria liga se chama o nome de uma dessas casas. Eu vou ter a pessoa à minha porta para me bater. Mas olha, e proibir? Proibir é a solução? Se não proibir, ao menos associar a todos os anúncios um número equivalente de spots de educação para a saúde, neste caso sobre o vício do jogo. Atenção pessoal, isto é problemático. Aquilo que muita gente advoga, não é? De fazer educação para a saúde mental, alertar as pessoas para os problemas, porque as pessoas não sabem que isto existe, muitas vezes. Entrando aqui noutro tipo de drogas, já mencionaste a heroína, eu gostava de ir para uma mais leve, a cannabis. O PS vai iniciar uma discussão no Parlamento sobre o uso recreativo da cannabis para o ano 2024. Como é que olhas para esta legalização para fins recreativos? A cannabis também provoca vícios?
e A faz tragos. A cannabis é a nossa grande dor de cabeça na psiquiatria. Grande, Então. grande. Porque a cannabis, principalmente quando consumida por adolescentes, é um período áureo do desenvolvimento cerebral da adolescência, põe a pessoa em risco para ter quadros de doença mental Psicose. grave, exatamente, no início da vida adulta. Pronto, para além de outros autocampos não tão graves quanto isso, pode baixar o coeficiente de inteligência, pôr a pessoa muito Porque o desmotivada. cérebro ainda está em formação. Exatamente. O cérebro é assim. Quando nós nascemos, vai-se formando um arbusto muito grande, muito grande, muito grande, cada vez maior. As crianças têm uma cabeça proporcionalmente ao corpo enorme. Sim. E, entretanto, na adolescência, começa uma coisa que é a poda sinática. Ou seja, vai-se ali ao arbusto, com umas tesouras de poda, e vai-se cortando as ramificações que não são úteis para aquela pessoa. Por exemplo, tu és profissional da voz, para ti são fixes os ramos, como falar em público, Sim. como colocar a voz. Portanto, esses ramos não iam ser cortados. Iam ser cortados, outras coisas que tu não usas no teu dia-a-dia. A cannabis interfere nesse processo de poda sinática. O arbusto fica demasiado grande. Isto pode parecer até melhor. Fica com muitas sinapses disponíveis. Não. O que é que acontece? As que realmente importam para a pessoa ficam mais magrinhas, porque a seiva da árvore fica a ser distribuída por muitos ramos, e nos ramos pouco importantes e mal desenvolvidos podem aparecer bugs no sistema. Esses bugs, em última instância, são sintomas psicóticos. Ouvir vozes, sentir-se perseguido, dar um sentido a coisas que não têm sentido nenhum. A Diana veio com este vestido roxo, azul, verde. Isto quer dizer que ela acha... E uma pessoa com propensão para vir a desenvolver esquizofrenia mais facilmente pode desenvolvê-la nessa fase. A cannabis aumenta muito o risco de desenvolver esquizofrenia, principalmente em pessoas que tenham já história, que comecem muito jovens os consumos de cannabis, que façam consumos com altas concentrações de THC, porque isso também importa. Por exemplo, pessoas do Brasil que já vinham há muitos anos que fumavam maconha, chegam aqui à Europa, fumam concentrados sintéticos com altas doses do THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é aquilo que causa estes riscos, e têm surtos psicóticos. E dizem-nos, eu fumava maconha há tanto tempo. E nós, pois, só que aqui isto é mais concentrado. Pronto, portanto, importa a idade, importa a concentração, importa o risco que a pessoa já tinha de base. Sim, eu acho este parênteses muito interessante, adolescentes, mas em relação a pessoas adultas com o cérebro formado que querem consumir cannabis de forma recreativa e que dizem que o álcool é muito pior, é uma droga mais aditiva e é uma doença e que provoca mortes, ao contrário da cannabis. Como é que tu olhas para estes argumentos? Há sempre risco, atenção, eu falei na adolescência porque é onde o risco é maior, mas, sim. mas os 18, 19, 20, 21, 22, até... Mas 30, 40, olha, esta geração, 30, 40... 30 e 40 o risco vai diminuindo, não vou mentir, o risco vai diminuindo, mas o risco existe. E se tu tiveres um familiar em primeiro grau, por exemplo, um pai, um irmão com doença mental, o teu risco de base já é grande. Portanto, se tu metes mais um bocadinho de risco em cima, isso pode ser o bastante. Então não vais apoiar o PS? Olha, eu tenho vais dizer ao Marcelo nem pensar. Tenho mixed feelings em relação à legalização, porque a legalização também é um passo para o controlo. Portanto, se é legal... Exato, porque ele não deixa de acontecer de forma ilegal, não é? Exatamente. Portanto, eu tenho mixed feelings. Eu sou claramente contra a publicidade. Porque estamos a passar uma imagem de que isto é uma coisa benigna. E não é. Mas está a crescer os centros de cannabis, não é? Por Lisboa, pelo Algarve, por todo o país, um pouco por todo o país. Olhando, por exemplo, para o óleo de CBD, que muita gente usa para dormir ou para acalmar. Isto já não é THC? Já não é. Já se pode consumir de forma tranquila? Como é que Muito mais benigno. Aliás, há formulações médicas usadas, por exemplo, na epilepsia ultrarrefratária, nas pessoas que têm doenças terminais e que não têm mesmo apetite, para aumentar o apetite. Há formulações da espasticidade, em algumas doenças neurológicas, há formulações de CBD terapêuticas. Isso aí é muito mais benigno. O THC é que põe os cabelos psiquiatras em pé. Sim, tens muitos casos de pessoas viciadas em cannabis? Que nos procurem por vício de cannabis é muito raro. Mas porquê? Porque não assumem? Não é fácil admitir? Ou não reconhecem o vício? É menos visível, é mais normalizado. Muito mais facilmente se leva uma pessoa viciada no jogo, um centro de adições. As pessoas que têm o vício de cannabis, a maior parte andam na psiquiatria geral, onde estão
as pessoas com doenças psiquiátricas, para além dos vícios, é complexo, há assim dois Sim. braços de psiquiatria, um para as dependências, outro para a psiquiatria geral. Pronto, e a cannabis, as pessoas que nos procuram por vício de cannabis vêm por obrigação do tribunal, das comissões de dissuasão. Ok. Portanto, vêm assim um bocado. Sim, diga lá. Aquela conversa de sim, Estou ok. aqui. Pronto, é muito mais E o que é que vocês desafiante. têm de fazer neste caso? É explicar os riscos de desenvolver esquizofrenia, etc. É tentar, é fazer um spot de educação para a saúde. Olha, e então isto leva-me a um tema quente da psiquiatria, que são os psicadélicos, que está a crescer informações no sentido que nos dizem que se pode tratar doenças mentais com recurso a drogas psicadélicos, tais como LSD, MDMA, Psilocibina. Isso é todo ketamina ketamina. e também até cannabis. Há documentários sobre isso já na Netflix Mas também. a cannabis não entra para esse discurso. Não? Não, até porque a cannabis não se classifica como um psicadélico. Sim, mas exato, não é psicadélico, mas é uma droga que também é usada para terapia. Eu vi um documentário em que mostrava o jornalista foi a vários, experimentou cada droga e entrevistou pacientes com doenças mentais e mostrou os efeitos que cada um, eram vários episódios de cada um de cada um, e a cannabis estava lá. Não nos psicadélicos, mas nas drogas. Como é que tu te posicionas? É interessante pensar nisto porque isto é uma área que cresce na psiquiatria, tu trabalhas de perto com o lado negro que estas drogas podem causar ao ser humano. Como é que se entra, como é que se consegue um equilíbrio e resultados? A malta sem das cair no vício? dependências, nós não temos. Não nos ocupa muito a agenda pessoas que venham por vício de psicadélicos. É raro desenvolver um Sim. vício de psicadélicos, É? a não ser os que estão na fronteira com os psicoestimulantes. Um primo por metade psicadélico, metade cocaína, que é tipo o MDMA. Esses assim podem causar dependência. Agora, viciados em LSD, a psilocibina, isso não existe, porque não causam propriamente Ok. adição do Como a género. cocaína. Não, Ok. não Ou heroína. tive esta trip, quero outra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso, o meu trabalho no mundo das drogas, nas pessoas com dependências, é pouco dominado por pessoas com psicadélicos, a não ser. Ok. eh, Então, como é que olhas para estas Olha, terapias alternativas? olho com esperança, porque a psiquiatria está sempre em busca de tratamentos inovadores e que possam ajudar as pessoas que têm quadros, chamados quadros refratários. Ou seja, pessoas que não respondem às terapias tradicionais, aos fármacos tradicionais, à psicoterapia, às mudanças de estilo de vida. Portanto, em casos de última linha, olho com esperança, porque isso é uma grande dor, termos alguém a que não conseguimos ajudar. Sim. Portanto, acho que isso deve ser estudado e entregue a centros que façam esses estudos com grande responsabilidade. Aqui em Portugal temos, por exemplo, na Fundação Champalimau, isso a ser feito. E sempre atentos a que isto não se transforme numa selvageria, em que depois esses tratamentos não sejam feitos em sítios pouco idóneos e sem segurança e sem controle. Pronto, enquanto estiver a ser feito em centros seguros, acho que é uma esperança. Sim, tu no teu consultório também vês, também tens pacientes com autismo e o que eu acho interessante é que tu atendes pessoas com autismo e são adultas. Exato. E é uma área que sempre me interessou porque sempre que se fala em autismo é sobre crianças, mas depois nunca percebemos como é que essa criança vai crescer e como é que é enquanto adulto. Podes nos falar um pouco sobre isto? Como é que é o autismo em Sim, adulto? na verdade, isso que disseste é igual. É tabu ou não? É também igual para a hiperatividade e déficit de atenção. Mas mesmo assim o PHDA, hoje eu sinto pelo menos, até nas redes sociais aparecem nos vídeos para nos explicar mais ou menos o que é uma reação de uma pessoa que tem PHDA, também para que a sociedade entenda o que Verdade, é tem este havido problema. agora. Mas de autismo em adultos eu nunca ouço falar. Nunca. E é sempre uma criança, sempre falo, ouço falar de autismo, é uma criança que descobriu há pouco tempo, que tem Certo. um espectro, está dentro num espectro de autismo, mas adulto. O que aconteceu para a Não. PHDA vai acabar por acontecer para o autismo Ok. também. Então, houve durante muitos anos na comunidade médica uma certa crença de que estes diagnósticos do neurodesenvolvimento, que são estes, o autismo, déficit de atenção, as pessoas com perturbações de aprendizagem, dislexia, descalculia, essas coisas, que eram um terreno da psiquiatria da infância e adolescência, e depois, magicamente, quase o diagnóstico desaparecia, não havia grande investimento na idade adulta. Hoje em dia sabemos que várias coisas. Por um lado,
as pessoas têm estes diagnósticos na infância, mantêm essas dificuldades na vida adulta. Portanto, a malta dos adultos tem de se diferenciar para ajudar estas pessoas em grandes. E por outro lado, sabemos que é possível chegar a adulto sem ter sido diagnosticado e receber o diagnóstico pela primeira vez em adulto. E aí é que... Mas estamos a falar de autismo ou PHD? Eu quero separar. As duas. Mas eu quero primeiro autismo. Mas é que é exatamente igual. É? O discurso é exatamente igual. Exatamente igual. Mas vamos para o Mas autismo. como é que se manifesta? Vamos para o autismo, Como é que então. um adulto vive com autismo? Pronto. Vou falar, se calhar, mais do autismo diagnosticado pela primeira vez em adulto. Que essa é a maior surpresa para as pessoas. Pois, pronto. sim. Normalmente são pessoas que tinham excelentes mecanismos compensatórios, incluindo um que é muito falado, que é a camuflagem. Ou seja, a pessoa viveu desde sempre com as dificuldades típicas do autismo, ou seja, dificuldade em entender a gramática social, em perceber os não ditos, ter interesses muito diferentes da média das pessoas, gostar muito de rotinas, de fazer as coisas pela mesma maneira, ter hipersensibilidade sensorial, onde é que a roupa está a tocar, estes ruídos, estes cheiros, estas luzes. Mas como tinha bons mecanismos de compensação, mascarou aquilo tudo, toda a vida. E como é que descobrem adulto e como é que em adulto passa a ser um problema, eventualmente? Sempre foi um problema, só que a pessoa nunca falou sobre aquilo. E se for muito inteligente, nomeadamente mulher, porque as mulheres são ótimas a fazer isto, em inglês é o masking, chega ali a um determinado ponto, normalmente é na faculdade, e tem uma crise de exaustão. Eu não aguento mais, esta pessoa não sou eu estou farta de copiar as outras mulheres, eu nem sequer gosto destas coisas que elas gostam. E eu gosto é de animes, é de animais, é de desenhar, é de escrever contos de fantasia. Depende, cada pessoa tem as suas coisas. Estou aqui a dizer estereótipos. As mulheres gostam de coisas até muito... As mulheres autistas têm interesses restritos até muito normativos. Portanto, também por isso passam pelos pingos da chuva. Eu estou farta de me rir quando as outras pessoas se riem, nem estou a perceber porque é para rir. Tenho uma exaustão, porque a faculdade é infinitamente complexa. Imagina, de repente, Sim. tu sais de casa dos teus pais, tens de tomar conta da tua vida toda, tens que cozinhar, tens que lavar a roupa, estás num sítio onde as pessoas nem sequer sabem o teu nome. Aquilo, o nível de complexidade social, tipo, skyrockets. Então, os autistas nessa fase têm uma crise. E chegam à consulta de psiquiatria, não chegam lá do género: estou aqui porque acho que sou autista. Alguns sim, ok. mas normalmente vêm com perturbações de ansiedade, depressões graves, tentativas de suicídio. Vêm com uma comorbilidade. Mas por sentirem que não se enquadram, é o principal. Eles não dizem isso logo. Nós depois é que deixamos a poeira assentar, tiramos a comorbilidade, a doença que eles nos trazem. Várias sessões até chegares a essa conclusão, ou não? Sim. Há pessoas que, lá está, agora como isto já começa a ser mais falado, tal como acontece com a PHDA, Sim. já há algumas pessoas que nos trazem isso logo à cabeça. Ou seja, olha, estou aqui porque a minha namorada disse que eu devo ser do espectro do autismo e que já agora o meu irmão também é. Ou seja, há Sim. pessoas que já vêm com isso, mas normalmente não. Nós é que temos que suspeitar. Opá, fogo, esta pessoa, para além de depressão, isto se calhar é aqui mais qualquer coisa. Então agora voltando a juntar o bolo, PHDA e autismo, este diagnóstico é para todos. Uma consulta no psiquiatra em geral custa quanto? Porque é que uma pessoa chega a esta fase e não sabe durante tanto tempo? Foi porque não teve acesso à psiquiatria, foi porque não foi acompanhado devidamente? Isto... Depende. Pode não ter sido uma falha do sistema. Este exemplo que eu te estava a dar, de alguém que foi mascarando, pode realmente ninguém nunca ter visto nada de atípico ou de dificuldades. Por exemplo, mulheres boas alunas, sempre com a dizerem o que era suposto, nunca tiveram nenhum comportamento irregular. Não se percebeu. Está toda a gente inocente. E como é que é a vida deste adulto que descobre que tem PHDA e não sabia antes? Quais são os comportamentos que tem? Nas crianças nós vemos que são inquietas, não é? Não conseguem estar concentradas nas aulas e normalmente vão ao psicólogo da escola ou são logo reencaminhados e percebe-se. Como é que é a vida de um adulto que tem PHDA? Na criança há mais a hiperatividade, como estavas a dizer. Exato. No adulto ganha muito mais terreno a segunda parte da expressão, que é o Déficit de atenção. déficit de atenção. Há imensas faces da PHDA. Eu tenho doentes que são
quase o contrário uns dos outros. Sim, Portanto, mas é que hoje ouvimos toda a gente tem déficit de atenção por causa das notificações dos telemóveis. Não é a mesma coisa, não, ou é? não. Olha, eu gosto muito de uma expressão que eu já nem sei onde eu li. A propósito de toda a gente achar que tem. Sim. Que é, toda a gente faz xixi. Hum. Toda a gente. Mas fazer 30 vezes no mesmo dia, pá, isso se calhar já configura alguma coisa. Portanto, Pode ser PHDA? não, é uma metáfora. É uma metáfora. Ou seja, toda a gente Mas tem... eu quero exemplos verdadeiros. Não, espera. Vou-te explicar a metáfora. Ok. A metáfora é: toda a gente fica distraída de vez em quando. Sim. Toda a gente se perde numa conversa de vez em quando. Mas onde é que está a fronteira? Não é? Isto para te explicar. Sim. Bem, não- Mas uma pessoa a minha que. metáfora não funcionou. Mas uma pessoa, imagina, para tentar perceber num adulto, tentar ajudar Sim. adultos que não, Ok, não foram então, diagnosticados. Uma queres que eu pessoa diga assim- desarrumada, que se esqueça da chave e do telemóvel a toda a hora, que deixe de fazer coisas que tinha para fazer porque se esqueceu em relação a outras, que está a ouvir uma conversa. Imagina, eu estou aqui a fazer-te uma pergunta, já nem sei o que é que perguntei, já estou noutro tema. Isto são tudo sintomas de PHDA. Todos os que disseste são sintomas possíveis. Conheço algumas pessoas, No mas mundo, estou aqui a dizer no alguns. mundo das artes, nomeadamente no mundo das artes performativas, há muita gente com PHDA. Há várias profissões que naturalmente atraem. Sim. Isto porque a PHDA não é só coisas más, também tem coisas boas Sabes e que põem as pessoas. há pouco estava a contar-te dos vídeos que agora nos aparecem explicar o que é PHDA. Eu vi num vídeo daqueles que nos aparecem no Instagram em que era uma namorada que ia com o namorado de mãos dadas, ela tira a mão e o namorado vai pelo shopping todo a andar, nem Sem nem se nota, aperceber. nem nota que ela ficou para trás e ela faz o vídeo e ele vai. Eu estava num festival há pouco tempo e um amigo meu fez isso, começou a andar. E eu, como assim? Como é que ele vai ali e não vê? E olha, desculpa, mas tu tens PHDA? E ele, como é que tu sabes? Nunca contei isso a ninguém. E eu vi naquele vídeo, percebes? É uma reação que eu não ia perceber, pensei que está só distraído. Portanto, há uma data de comportamentozinhos que fazem, Sim, olha, explicam este problema ou não? diria também uma coisa muito, muito típica: é a pessoa sentir que tem uma determinada capacidade, mas não a consegue concretizar. Tipo, tenho montes de ideias, não consigo concretizar nenhuma. Começo uma tarefa, não acabo. Na escola ouviam muito isto: pá, podia ser o melhor aluno, mas. Pronto, isto é uma coisa muito típica. Estou a ir para coisas menos óbvias, dessas Sim. que aparecem nos Sim. vídeos. Pá, a pessoa ter dificuldade numa conversa, num grupo de amigos. Os grupos são momentos mais complicados porque há muita gente a falar ao mesmo tempo Sim. e de repente a pessoa está off. Mas tu podes não notar. E ficas assim a fazer fingir que estás a ouvir tudo. Olha, típico. Ai, minha namorada diz que eu não a ouço, mas eu disfarço muito bem. Eu normalmente faço assim. Faço assim e depois repito só a última Na rádio frase. nós estamos a abanar a cabeça, malta. Repito a última frase que ela disse e de vez em quando ela lá me apanha, mas eu chamo a isso os diálogos unilaterais. Portanto, só uma das pessoas é que está naquela conversa. Sim. Sei lá, imensas coisas. Eu não gosto de. Parece que estou a generalizar porque. Não, mas sabes que eu já conheci pessoas em adultas que só descobriram mais tarde, aos 50 anos. Imagina, descobrir aos 50 anos que têm PHDA. Eu aos 60 ou aos 70. Principalmente quando uma E pessoa da família sofriam com diagnosticada. estes comportamentos todos que lhes aconteciam na vida, mas não sabiam porquê, percebes? Deixar. Daí eu achar importante dizer em que é que consiste, porque há pessoas que podem finalmente perceber. Não calhar- consegui tomar conta de recados, de pôr o carro em andamento com um bolo de aniversário em cima do tejadilho, deixar os filhos sempre esquecidos no infantário. E olha, para o PHDA eu sei que há medicação bastante eficaz hoje em dia, e para autismo, como é que se resolve, como é que se vive com? O autismo não tem nenhuma medicação. O tratamento é, em primeiro lugar, dar um sentido às dificuldades que a pessoa teve. O diagnóstico, no caso do autismo, o diagnóstico é verdadeiramente terapêutico. Ou seja, a pessoa passa de Sim. sou esquisito, não me enquadro em sítio nenhum, síndrome do wrong planet, o planeta errado. Os doentes descrevem mesmo isto, tipo, pá, eu Sim. sempre senti que não pertencia aqui, tipo, parece que as pessoas são de uma espécie de humana diferente. E de repente há alguém que lhes diz: olha, as tuas dificuldades devem-se a isto. E eles Sentem um alívio gigante. e sim. depois, o que é que fazem a seguir? E eu aconselho quase sempre os doentes a fazerem isto. Começam a frequentar a tribo neurodivergente, seja online, seja em encontros presenciais. E de repente estão numa sala em que toda a gente é como eles. E então, em vez de sofrerem do Wrong Planet Syndrome, estão no Right Planet. E isto é verdadeiramente transformador. Libertador, sim. Libertador. Olha, libertador. e o autismo em alguma circunstância, os vários espectros podem ser confundidos com distúrbios de personalidade? Muitas vezes. Tanto o autismo como a hiperatividade.
Há imensa gente misdiagnosed, portanto, mal diagnosticada, com distúrbios de personalidade. É que eu acho que isto ainda é menos falado, os distúrbios de personalidade. Em Portugal não encontro assim um especialista, já andei à procura assim da nossa idade, sabes? Não. Não há, não é uma área que sempre que eu quero ler sobre distúrbios de personalidade é sempre em literatura inglesa. É capaz de haver mais da parte da psicologia, Ou malta, traduzidos, claro. psicólogos, acho que é capaz de haver psicanalistas. Mas com que distúrbios se confundem mais? Pessoas que estão neste espectro do autismo. Com a perturbação esquizoide ou esquizotípica, os hiperativos mais com os borderlines, ou até mesmo com doença bipolar, por terem fases em que estão muito on, trabalhar, e fases em que estão tipo, ninguém me consegue tirar da cama. O Asperger com narcisismo, não? Pode. Mas já li Pode-se confundir. artigos sobre. Pode. Há coisas em comum. Verdade. Mas depois são diferentes. Mas atenção, que a perturbação de personalidade pode estar de braço dado com qualquer coisa da psiquiatria. Tu podes ter espectro do autismo mais a perturbação narcísica da personalidade. Não é proibido. Sim. Da mesma forma pode ser depressão com... E muitas vezes tens depressão com perturbação borderline. Portanto, numa coisa não é... Elas não são mutuamente exclusivas. Sim. Mas olha, ao final do dia, o que importa é que as pessoas fiquem melhor. Tipo, eu também não sou... A não ser essa coisa de a pessoa poder frequentar a sua própria tribo, que acho que isso aí importa mesmo o diagnóstico. De outra maneira, preocupo-me muito em resolver o problema da pessoa. Sim. Inês, e tu, quando cantas, sentes na tua própria tribo? Para fecharmos. Olha, sinto. Lá está, eu sempre frequentei a tribo dos artistas, a tribo dos médicos e a tribo dos médicos artistas, que na psiquiatria tem vários. Há muita gente na psiquiatria que frequenta ambas as tribos. A minha própria mãe também assim é. Portanto, posso dizer que sim, que me sinto entrosada que tenho a minha. É mesmo caso para dizer no teu caso que quem canta seus males espanta. Super. Quando tenho um concerto, saio sempre revitalizada, não só da expiação que faço das emoções através da música, mas também de ver boas sensações na cara do público. Quando foi do Covid, públicos de máscara, eu saía desolada, tipo, porque eu não conseguia. Não consegues ver a reação, não há receber não o há calor humano. Sim. Foi difícil essa fase. Divide o tempo de trabalho entre o CRI Porto Ocidental, uma unidade pública dedicada ao tratamento de pessoas com comportamentos aditivos e dependências, e o consultório privado no Porto, onde trabalha de perto com adultos com perturbações do neurodesenvolvimento, como autismo ou PHDA. Pelo meio, forma alunos de medicina e tem participado em eventos de promoção de literacia em saúde. É a irmã mais nova de 3, com tudo a que tem direito. Mais mimo, mas também o peso do caminho já percorrido por quem chegou antes. Cresceu com uma presença forte dos 4 avós. Os 4 eram os melhores amigos, faziam férias juntos e ajudaram e muito os progenitores no fandango da semana. Na era da desinformação, defende que os médicos assumam uma participação comunitária, chegando-se à frente para falar diretamente com as pessoas. Quando era pequena, tinha o sonho de ser poliglota e dar a volta ao mundo, e por isso aprendeu a falar inglês, francês, espanhol e italiano. Nós só podemos agradecer por todo o latim depositado nesta conversa que nos enriqueceu na última hora na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, Inês. Obrigada. Para socorrer. Foi muito bom. Obrigada. O que vamos fazer?